pode deter o meu Deus? Quem pode deter o meu Deus? Quem pode deter o meu Deus? Cante isso com toda a tua força, crendo nisso. Quem pode deter o meu Deus? 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 Quem pode deter? Meu Deus é um leão de Judá, com poder e luz, e luta minhas guerras. Somente a Ele eu me prostro. Cordeiro, meu Deus, Cordeiro que morreu, perdoando os pecados, seu sangue me verteu. Eu me prostro diante do Cordeiro e leão, somente a Ele eu me prostro. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. César Augusto não é um nome, César é um título, como faraó, como rei. Augusto é reverenciado, extremamente honrado. Foi um título que os senadores romanos deram para Otaviano, e ele assumiu aquela identidade de um Deus na terra. Eles o consideravam como um Deus. Ele se tornou o homem mais poderoso da terra. Bastava uma palavra dele e o império inteiro se movimentava para obedecer. Ele abriu estradas por todo o império. Ele abriu estradas por onde a cavalaria e o exército iria passar. Ele ligou o império de ponta a ponta. Isto serviu mais para frente para Paulo usar as estradas e os apóstolos para levarem o evangelho. Ele estabeleceu a paz romana. Na época de César Augusto, havia uma segurança no império, não havia mais barreiras entre os países, de maneira que as pessoas poderiam circular de um lugar para outro, e tudo isto facilitou na pregação do evangelho, em que Paulo usou as estradas, em que não havia barreiras de fronteiras. Paulo passava de Éfeso, que ficava na Turquia de hoje, para Corinto, que ficava na Grécia, sem nenhum impedimento, porque o império era só um. As estradas, todos os lugares levam a Roma, e a paz romana fez com que o evangelho fosse pregado e espalhado no primeiro século para o mundo inteiro. E ele não sabia que um Deus todo-poderoso estava agindo por trás da história para cumprir os propósitos dele. Ele achava que ele tinha o mundo nas suas mãos, e ele resolve fazer um recenseamento, porque a intenção de César Augusto eram duas. A primeira delas era saber quantas pessoas tinha no império, para pegar os jovens para serem soldados romanos. Este era um dos fatores. E o segundo fator era aumentar a arrecadação dos impostos, a arrecadação financeira. Ele nem imaginava que por trás das circunstâncias estava o Deus do universo. Por que estava o Deus do universo? Porque Deus havia um profeta chamado Miqueias. Ele havia falado o seguinte, em Miqueias 5:2, que e tu, Belém Efratas, embora você seja a menor de Israel, de ti sairá o guia que irá apacentar o meu povo. Havia uma profecia no Velho Testamento de que o Messias iria nascer na cidade de Belém, na
pequena Belém lá de Judá, da casa de Davi, e como é que vai levar a José para aquele lugar e Maria para o bebê nascer lá, porque José e Maria moravam no norte, a 145 quilômetros de distância, na pequena vila de Nazaré. Deus poderia dar um sonho para José: José, eu quero que você vá a Belém. Mas Deus, ele faz as coisas de maneiras diferentes. A gente não pode colocar a Deus numa caixa, porque ele faz como ele quiser. Não somos nós que damos ordens para ele. Ele é o rei, ele dá as ordens. E ele fala: agindo eu, ninguém pode impedir. E na verdade César, ele se considerava o rei dos reis. Ele era chamado de o rei dos reis, o soberano, que basta uma palavra dele e todo o império vai obedecer. Mas Deus estava querendo ensinar e mostrar para nós, anos depois, de que o rei dos reis, como ele era chamado, não estava isento de obedecer à ordem do Senhor dos senhores, que reina sobre todo o universo. A César jamais imaginaria que ele estava fazendo um decreto apenas para que a palavra de Deus fosse cumprida. Aliás, ele nem conhecia a palavra de Deus, e ele nem imaginava que haveria na parte da terra um casal de adolescentes, que estava uma moça chamada Maria esperando um bebê lá no final do mundo, do planeta, do outro lado, a mais de 2.000 quilômetros de distância, que uma moça numa pequena aldeia de 150 habitantes, a 200 habitantes, numa pequena aldeiazinha lá na Galileia, ela iria dar à luz um bebê, que ele estava assinando um decreto para fazer que aquele casal viajasse para cumprir as Escrituras. Maria estava grávida pelo Espírito Santo, menina crente. Maria deveria ter uns 14 anos de idade, adolescente, crente, amava a Deus. E José, quando soube que a noiva estava grávida, ele pensou em fugir, porque ele pensou: eu vou embora, eu vou sumir, porque ele não queria acusar a sua noiva de adultério, porque não foi eu não fiz filho nenhum, e ela está falando que está grávida, e se não foi eu, e vão apedrejá-la, e podem matá-la, porque ninguém vai acreditar nesta conversa de que foi Deus que ela está grávida pelo Espírito Santo. As coisas que ela passou, a zombaria, a incredulidade, e José pensou. José, como era um homem bom e íntegro, e ele não queria difamar a Maria e chamá-la de adúltera, ele pensou em fugir de noite, ir embora. E na verdade, diante da aldeia, pareceria que aquele moço aprontou com a moça e fugiu. E Maria iria poder ter o seu filho e ser cuidada. A integridade de José e o amor de José por Maria, para poupá-la. Mas de noite ele vai dormir, teve um sonho, um anjo apareceu para ele e falou: não temas receber a Maria por tua esposa, porque nela foi gerada do Espírito Santo. E José acordou e creu, e recebeu a Maria como sua esposa. E com certeza José, sendo carpinteiro, ele preparou as coisas da pequena casa deles para colocar o bebezinho e cuidar do bebezinho. Maria com certeza ficou fazendo as roupinhas do bebê, a roupa, o que nós chamamos hoje de enxoval, para cuidar da criança. A expectativa, os meses estavam se passando, estava chegando para Maria ter o bebê. Só que acontece que de repente chega um decreto, uma ordem de que ele, sendo da descendência de Davi, deveria se cadastrar lá no sul do país. Com certeza José esperou o máximo que ele pôde, porque esse decreto de César, na história diz que tinha um prazo, e o prazo era no mês de abril, que vencia o prazo, que todos deveriam estar cadastrados. E talvez José, por isso que alguns acreditam que Jesus nasceu no mês de abril, porque ele esperou até a última hora, porque foi só ele viajar e chegar em Belém, e o neném nasceu. Quando ele viajou, foi no limite do tempo. Talvez José esperou o máximo: não, vamos ter o bebê aqui em Nazaré, e então nós vamos viajar e nos cadastrar. Mas os dias foram se passando, e as semanas foram se passando, e o mês foi se passando, e o nenê não nascia.
E chegou um momento que não teve mais jeito. Não teve mais jeito, ele teve que chegar para a família e falar, olha, não tem como, nós vamos ter que viajar, mas como você vai fazer isto? Maria está de 9 meses, olha a barriga dela, nós não sabemos, o neném pode nascer a qualquer momento, mas eu não tenho jeito, eu tenho que viajar, porque senão eu posso ser preso e eu tenho que viajar. E ele então pega a sua esposa e vai fazer uma viagem de 145 quilômetros e vai subir. Você lê que a Bíblia diz que ele subiu da Galileia para a Judéia, porque a cidade de Belém ficava 780 metros acima do nível do mar, e eles estavam muito mais baixos. Eles iriam subir montanhas, eles iriam subir a serra, eles iriam para um lugar mais alto. Seriam 145 quilômetros, uma semana de viagem para uma mulher de 9 meses de gravidez, com a barriga grande, com o pé inchado, com ânsia de vômito, com começo de contrações, e o neném não nascia, e com pouco dinheiro, eles eram muito pobres, e com certeza José, quem sabe a gente dá tempo de chegar lá, a gente faz o recenseamento, e dá tempo da gente voltar e ter o bebê aqui em nossa casa, aquilo que nós planejamos. Mas algumas vezes em nossa vida, aquilo que nós planejamos não é o que Deus planejou para a nossa vida, meu amado. E muitas vezes quando acontece em nossa vida coisas que nós não planejamos, mas que Deus planejou e não contou para a gente ainda, a gente fica frustrado e com dúvida e com medo, porque eu acho que aquilo que eu planejei não está dando nada certo em minha vida. E onde está Deus nesta hora para intervir? Porque muitas vezes Deus não revela para nós os seus projetos e os seus planos para nós imediatamente. Isso causa preocupação, isto causa medo, isto causa dúvida, isto causa decepção. Às vezes a gente fica decepcionado com Deus porque as coisas não aconteceram como nós planejamos. Você pode imaginar isso daí, a sua esposa está grávida, quase para ter um nenê, e vocês planejaram, economizaram um pouquinho mais de dinheiro, vocês são pobres, mas vocês pensaram, bom, nós vamos ter o nosso bebê aqui em segurança, e de repente vem uma ordem de mais de 2.000 quilômetros de distância, do outro lado do mundo, de um imperador que nem conhece a nossa vida, nunca vai nos conhecer, não sabe o nosso nome, não sabe o que passamos, não sabe das nossas necessidades, e a gente tem que obedecer esta ordem. Parece algumas vezes em nossa vida que as coisas saíram do nosso controle, mas não saíram do controle de Deus. A Bíblia diz assim, olha, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus tem os seus planos, a palavra, a última palavra é de Deus, meu amado. A última palavra é do Senhor, não é minha, não é de César, não é da maior autoridade. A última palavra é do Deus Todo-Poderoso, que tem o mundo inteiro na palma das suas mãos, meu amado. E tanta gente na estrada, gente para cá e para lá, gente no império todo, gente viajando, judeus viajando de um lado para o outro. E de repente eles chegam na cidade, eles procuram uma hospedaria que não era um hotel, não. A hospedaria era o abrigo municipal, o abrigo da cidade. A cidade tinha um abrigo gratuito para gente pobre, como se fosse um galpãozinho dividido por paredes e algumas pequenas camas ali para você passar a noite. E talvez o plano de José fosse chegar num lugar assim e com a sua esposa passar a noite no lugar e poder se cadastrar e quem sabe no dia seguinte voltar para sua casa e ter o filho lá junto dos parentes. Mas Deus tinha outros planos invisíveis aos olhos humanos, mas os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. Se você seguir a vontade de Deus, se você orar e buscar o Senhor e deixar Deus dirigir cada passo da sua vida e Deus guiar cada passo da sua vida, Ele vai livrar você de muitas coisas na sua vida e de muitos problemas em sua vida.
Não havia lugar, o lugar estava lotado. E ele sai, procura um lugar e vê uma estrebaria, um lugar onde os animais ficavam e arruma ali o lugar para sua esposa e para eles deitarem e dormirem aquela noite. Mas naquela madrugada as contrações começaram a aumentar. E ele sozinho com ela, e ele chegou a hora de dar à luz ao filho, e o bebezinho nasce ali no meio do nada. Só José e a sua esposa. Não tem um bercinho, não tem nada, mas tem o coxo, onde os animais comem, a manjedoura, o coxo, onde se colocava ração, o capim, o mato, colocava algumas frutas, algumas coisas para os cavalos, para os animais comerem. Então talvez ele coloque umas palhas ali, enrola um bebezinho em panos e coloca ali naquele lugar, completamente fora do que eles haviam planejado. O homem pode fazer planos, acha que tem o controle. Você acha que tem o controle da tua vida? A gente pensa assim: olha, eu vou criar os meus filhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar a minha casa, eu vou comprar o meu carro, vou fazer assim. E Deus tem outros planos. Você às vezes pensa: não, eu vou abrir um negócio, meu filho vai trabalhar comigo, e de repente o teu filho muda lá para a China. Você vê o seu filho cada 3 anos, cada 4 anos. Não era o que você planejava, mas era o que Deus planejava. E Deus sabe o que é o melhor. Eu não sei o que é o melhor. Às vezes os homens fazem planos: eu vou guardar, eu vou fazer isso, como aquele homem na Bíblia. Esse ano a minha fazenda produziu demais. O que eu vou fazer? Os meus celeiros não cabem o alimento lá. Eu vou derrubá-los, vou fazer celeiros maiores. E então eu vou falar para minha alma: você pode descansar, passear, comer, beber, viajar, sua aposentadoria está garantida. Mas naquela noite, uma voz iria falar para ele: tolo, esta noite pedirão a tua alma, e o que você preparou vai ficar para quem? Você não sabe qual vai ser a noite ou o dia em que a voz do Senhor vai falar com você. Você está andando na rua, no meio da chuva, na cidade de São Paulo, e uma árvore cai justo em cima do teu carro, e você foi para o céu sem perceber. Não existe um homem na terra, por mais poderoso que ele seja, que tenha a última palavra sobre as coisas. O domínio pertence a Deus. É o que Daniel falou para Nabucodonosor: olha, você vai comer mato. O Senhor deu uma palavra para você, que você vai ser tirado do reino dos homens, e você vai estar no reino dos animais, e os seus pelos vão crescer, e a sua unha vai crescer, e o teu cabelo vai crescer, e o orvalho vai cair sobre a tua costa, sobre os seus lombos, e você vai ficar por 7 anos pastando no meio da floresta, se escondendo em cavernas, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Você está tão preocupado com o trabalho, tão preocupado com isso, com aquilo. Deus já preparou, meu amado. Antes de você pensar, antes de vir o pensamento à tua cabeça, o Senhor já sabe o que Ele vai fazer. A nossa função é confiar, é olhar para Deus, é buscar o Senhor, é procurar obedecer. Se você obedecer ao Senhor, a Bíblia diz: confia no Senhor com todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento, o Senhor vai endireitar, vai conduzir o teu caminho. É isso que vai acontecer. E Jesus foi criado numa vila chamada Nazaré, uma vila minúscula, insignificante. Ele foi carpinteiro, aprendeu a profissão do seu pai, desde a sua adolescência até os seus 30 anos, 15, 16 anos, 18 anos, foi carpinteiro. Com 30 anos, João, o Evangelho fala que ele começou a pregar. Ele tinha quase 30 anos, e por 3 anos ele foi um pregador itinerante. Ele nunca viajou, a não ser quando o bebê, que foi levado para o Egito como criancinha, nunca viajou mais do que 200 quilômetros longe da sua cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Ele nunca comprou um terreno, nunca teve uma casa própria. Ele nunca construiu uma única igreja. Nunca fez estatuto religioso. Ele pregou 3 anos e foi perseguido pelos religiosos. Os seus amigos mais chegados, na hora que ele mais precisava, o abandonaram. Um deles o traiu e entregou para os inimigos. Ele foi morto e foi crucificado entre 2 ladrões. Pegaram o seu corpo e enterraram num túmulo emprestado.
No entanto, ninguém causou uma revolução na humanidade maior do que ele. Por isso eu tenho que aprender a descansar naquele que cuida, naquele que trabalha na hora da noite. No guarda de Israel que não dormita, não dorme. Por isso que eu posso dormir tranquilo e estar livre de preocupações que querem vir sobre a minha mente, querem tirar o meu sono da madrugada, e entregar nas mãos de Deus, sabendo, olha, Deus sabe o que faz, a minha vida está nas mãos de Deus, como nós cantávamos quando era criança, os meus problemas Deus resolverá, está nas mãos do Senhor, os meus filhos, a minha casa, meu futuro, a minha esposa, minha vida, está nas mãos de Deus, Deus sabe tudo. Então, lance sobre ele as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus medos. Confia nele. Entrega a tua vida ao Senhor. Ele sabe o que faz. Somente um instante, apenas um toque teu. Eu não quero distrações, estou aqui somente por ti. Mais que tudo eu te quero. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Minha vida eu te entrego. Estou aqui somente por ti. Estou aqui somente por ti. És bem-vindo, Santo Espírito. Vem se mova hoje aqui. Desejamos te encontrar mais uma vez. Santo Espírito, Santo Espírito. Com minha vida aberta, estou pronto pra ti. Eu quero ir mais fundo. Estou aqui somente por ti. Estou aqui. Estou aqui Somente por ti. És bem-vindo, Santo Espírito. Vem se mova hoje aqui. Desejamos te encontrar mais uma
Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente nesta manhã e poder levar a palavra de Deus para dentro da tua casa, levar louvores que enchem teu coração e te levam para mais perto de Deus. Queria convidar você para conhecer a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, e às terças-feiras, às 8h30 da noite. Vai ser uma alegria receber você. Também, se você estiver precisando de oração, há alguém agora no nosso escritório pronto para orar por você. É só você ligar para nós e alguém vai estar orando e abençoando a tua vida. Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Receba um livro do pastor Edson Rebustini, que irá abençoar a sua vida. Mande um WhatsApp para o número 11 9 4063 4851 com seu endereço completo e receba gratuitamente em sua casa.